Fala pessoal, estamos ao vivo aqui, mais uma quinta-feira, mais uma live. Já deixa a pergunta aqui, o que você acha? Quais são os itens mais caros aí na construção de uma casa? O que você acha que fica mais caro quando você vai... Ou seu maior investimento, tá? Na verdade a gente não tem que pensar como item caro, né? Como o maior investimento na sua casa. Primeiro item que eu vou colocar aqui se chama pedras naturais, tá? Olha, Diogo Martins aqui falando de fundação, ó, Flávio revestimentos. Então, primeiro item que eu vou colocar se chama pedras naturais, tá? Por que o investimento é alto na construção de uma casa, tá? E aí eu estou falando porque, pensando no padrão de casas que nós desenvolvemos os projetos, que nós construímos, a gente tem um investimento bem considerável nas pedras naturais, bancadas. E aí, vamos começar a interagir com vocês. Onde é que vocês acham que a gente usa pedra natural? Granito. Onde é que a gente onde é que a gente usa mais pedra natural, tá? A gente vai usar as bancadas de banheiro, bancadas de cozinha, bancadas gourmet, ilha de cozinha, ilha do gourmet, nichos embutidos, prateleiras, escada, ó, acabou de falar aí, família de nobres dizendo, ó, escada a gente usa granito demais, então assim, é um item que tem um impacto muito grande na construção de uma casa. E por que ele tem um impacto muito grande? Porque além de você investir muito, você pode escolher pedras que têm um custo de 600, 800, R$1.000 o metro quadrado, a pedras que você vai a 4.000, 4.500 por metro quadrado. Então, imagina aí o tamanho da variação de custo que você pode ter num item como esse. Então, a decisão do cliente e a decisão do arquiteto em selecionar pedras naturais para bancadas é uma decisão importantíssima. Isso vai refletir e impactar diretamente no custo final da sua casa. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, tá? E acontece corriqueiramente. A gente desenvolve o projeto e já seleciona algumas pedras. A nossa intenção é sempre equilibrar, né? Então a gente vai entender onde é que o cliente está pretendendo investir mais e vai colocar nesses ambientes as principais pedras. Normalmente, quarto do casal, um lavabo, que você vai receber sua visita, a sua cozinha, o seu gourmet. Então são áreas sociais e as áreas privativas do casal. Então a gente acaba investindo mais do capital para pedras nesses ambientes. Mas Regis, e se o cliente quiser investir em pedras diferenciadas, pedras importadas, até pedras sintéticas que tenham uma resistência melhor? Não vou entrar aqui no mérito de qual pedra, de qual modelo, mas de custo. Você pode triplicar ou quadruplicar o preço do seu investimento em pedras só por especificação de cores e de procedência, tá? Então, é sempre bom pensar nisso. Ó, tem um comentário aqui bem bacana. Ó, na piscina, pedrijal é caríssima, sem dúvida. Ó, revestimento. A pedrijal já é uma pedra natural que ela já está entrando no item de revestimento. Eu estou falando aqui das pedras de bancadas, tá? Mas pensar nisso também. As pedras naturais para revestimento têm um custo agregado muito alto. Claro, são pedras esteticamente muito bonitas, são pedras que diferenciam uma fachada, uma piscina, mas pensando no custo. Então, por isso, eu coloco aqui como item 3, tá? Os nossos maiores investimentos na construção seria os itens de granitos, tá?
Vocês já imaginaram quantos metros, o que significa uma escada de granito, tá? A gente chega a ser de 30% a 50% do granito de uma casa, você investe na escada. Claro, tudo vai depender do tamanho das bancadas, mas já chega a isso, tá? Então é muito importante, principalmente quando você tem aquela escada com um design diferenciado, aquele degrau maior, 2, 3 primeiros degraus ali da sua escada, que é praticamente uma mesa de granito. Isso tem um impacto bem significativo no investimento das pedras, tá? Então, é sempre bom pensar, e você conversar com o seu arquiteto, conversar com a pessoa que está desenvolvendo o seu projeto, para que você tenha esse referencial e você entenda o tamanho do impacto na sua decisão, tá? Vou dar um exemplo. Uma escada que você pega aqueles 2 ou 3 primeiros degraus e faz ele bem amplo. Aquele primeiro degrau ali que você faz ele amplo equivale quase a uma bancada de um banheiro. Imagina aí que a escada tem 1,20 de largura, você pegou a largura dupla da escada, 2,40 por 60 centímetros, é o tamanho de uma bancada de um banheiro, entendeu? Então, é importante você entender isso. Outra coisa de extrema importância para investimento, o que é que eu vou revestir da minha escada? Vou revestir o degrau, vou revestir o espelho, vou revestir laterais, vou revestir embaixo. Se você revestir todas as faces da sua escada, imagina que você vai ter um grande investimento em granito ali, tá? Então, isso é um item. E assim, o segundo item que eu falei que pode interferir bastante é porque se você escolheu revestir a sua escada inteira com granito, com custo mais mediano, ele ainda pode sair mais barato do que você revestir apenas parte dela com granito especial, com granito importado, né? A gente viu que no início aqui a gente falou, pedras de 600, 800, R$1.000 um metro quadrado até 4.500. Então você tem uma variação de 2, 3, 4 vezes no preço. Então é importante você estar com essa ideia do custo do metro quadrado do granito, tá? Muitas vezes também o cliente às vezes quer revestir ali o piso, colocar o piso com granito. Então você está substituindo um porcelanato que tem um valor agregado de R$200 um metro quadrado, que já é um porcelanato exclusivo, por uma pedra mais simples, que vai custar R$600 um metro quadrado, tá? Então, dá um salto aí enorme do custo desse item, tá? Vou ver aqui se tem mais algum comentário. Opa, tem vários, porque não estava passando aqui para eu ver. Vamos lá. Os revestimentos da Atlas substituem perfeitamente pedras vulcânicas e naturais. Bacana isso, olha, tem muitos, acabei de falar que quando o cliente quer revestir o piso da casa com granito, né? Hoje a gente tem diversas marcas, pisos, até grandes formatos, que eles têm o mesmo efeito da pedra natural. Inclusive, se fala de faces, né? Então, você tem no mesmo tipo de piso várias faces ali, ou várias impressões daquele piso, para que ele quando ele é assentado, ele tenha a maior naturalidade possível. Então não seja aquele piso que vai se repetindo a mesma peça várias vezes, principalmente em ambientes maiores, mais longos, tá? Acaba que se você tiver um piso com poucas faces, tá? Dica aí para quem está procurando piso, pergunte ao vendedor, ao fornecedor, quantas faces tem aquele piso, tá? Ele fica, quanto mais faces, né, mais natural ele vai ficar, tá bom? E assim, claro, essas faces você não escolhe como elas vêm, elas vão vir aleatórias ali nas caixas que você comprou, e aí você assentando elas aleatoriamente, elas se tornam mais, um aspecto mais natural. Mas realmente isso aqui foi bem colocado. Tem várias empresas que têm esses materiais que substituem as pedras naturais, tá?
O revestimento Fiji é o irmão gêmeo da Ijal, sem precisar dos cuidados e da dor de cabeça de manutenção. Outro item bacana aí, pedra natural precisa de manutenção também, tá? Principalmente se as pedras forem mais calcárias, se elas forem mais porosas. Então, é um item que é importante se ter em mente, tá, pessoal? Olha, não pensem o investimento dos seus acabamentos, das suas pedras, somente no momento de hoje, tá? Imaginem e tomem conhecimento do que é necessário para mantê-lo bonito, para o investimento de manutenção, vida útil, durabilidade, tá? Então, vamos pensar nisso também, certo? Olhando, o Diogo falando aqui, ó, olhando de um lado para o outro, não se sabe o que é revestimento e o que é pedra. Tudo vai depender também de como é que você vai utilizar, né? Eu digo muito, quando a gente está analisando projetos, revestimentos com os clientes, a perspectiva de observação. Então, se você tem uma pedra ou um revestimento que consegue simular, mas de muito perto você vai ver a diferença, a gente usa em locais que você vai ter uma visão mais distante. Então é importante isso também, para que ela pareça o mais natural possível, né? E tem pedras que praticamente você não vê a diferença, né? Vou ver aqui. Piscinas, deck e jacuzzi falando, escada com silestone sai muito caro, mas é linda. Beleza é um negócio assim, a gente tem que equilibrar pedras naturais como ônix, como pedras sintéticas como os silestones, elas são muito bonitas, e aí você tem que entender o investimento delas, né? Não só pedras naturais, hoje a gente trabalha com bancadas em córea, que são pedras sintéticas que não ficam com junta, você não vê nenhuma junta, ela não tem nenhum cantinho que acumule sujeira, as bordas são todas arredondadas, inclusive dentro na junção das pedras fica arredondadinho, mas o investimento é maior, né? E aí esse item pode modificar o seu orçamento em alguns, de pedra para pedra, várias vezes, tá? Então, quando a gente vai começar a selecionar pedras, eu digo que o céu é o limite, tá? Claro que a gente vai trabalhar dentro da realidade do nosso cliente, dentro da expectativa de investimento dele, mas se for selecionar a melhor, a mais bonita, você acaba estourando ali o seu orçamento, tá? Vou aqui ver se tem mais algum comentário. Vamos aqui. Bom, cheguei aqui no fim, se aparecer mais um comentário eu vou falando, tá? Então, assim, pedras naturais é um item que reflete demais no investimento que você está fazendo. Tem um item que também é muito grande, até que se comentou aqui, que é estrutura, fundação, tá? Eu vou me ater aos 3 principais itens que a gente tem que o cliente tem escolha, né? Muitas vezes a fundação, a estrutura é um item mais técnico, claro, que depende muito da arquitetura, a arquitetura mais arrojada vai ter um investimento maior de estrutura, mas eu vou me focar aqui na parte que o cliente participa com a gente, né? Que o cliente tem uma voz muito ativa. Então, primeiro, pedras naturais. Vamos ver se alguém consegue adivinhar o segundo. Já foi falado aqui, né? Não vou fazer muito suspense, não. São revestimentos e acabamentos, tá? Então, o segundo item é revestimentos e acabamentos, tá? Para quem está pensando aí na sua casa, normalmente você imagina que uma casa de 300 metros quadrados, você vai comprar 320 metros quadrados de revestimento, né? Não, você vai comprar praticamente o dobro, tá? E aí eu vou lhe explicar por quê. Você tem áreas revestidas em paredes,
banheiros, áreas de serviço, cozinha, gourmet. Você imagina que um banheiro que tem 2 metros por 3, eu vou ter 6 metros de quadrado de piso, tá? Mas eu vou ter mais de 15 de parede, dependendo do pé da altura do pé direito, tá? Então, quando a gente pensa em revestimentos, a gente tem que pensar não só piso, mas paredes, tá? E você, nas paredes, sempre tem aquela parede que você quer destacar. Então, acaba que você tem um revestimento de maior qualidade em algumas das paredes. Você tem, no espaço gourmet, o frontão ali da sua bancada, com um revestimento diferenciado. Então, o segundo item aqui que eu coloco como um grande investimento ali, que o cliente tem que fazer é os revestimentos, pisos e revestimentos, tá? A gente tem porcelanatos de grandes formatos. A gente fez uma live na Porto Belo Shop aqui em Fortaleza. A gente mostrou as lastras, tá? As lastras é uma linha da Porto Belo que tem, se não me engano, 1,20 por 3,60, ou é 3 metros, a pedra maior. Uma única peça, tá? A gente está falando de uma peça que custa... Tem que ver lá, tá? Mas eu vou falar aqui em torno de 600 a 800 reais um metro quadrado, né? Não sei se agora após pandemia houve reajuste, né? Mas tem que ver na sua região, tá? Tô colocando preço, mas verifica aí antes. Não vai pegar o meu preço e chegar no vendedor dizendo que o Regis falou que o preço era esse não, tá? Mas imagina o seguinte, tá? Uma peça que tem 3 metros de comprimento por 1,20 de largura, só ela vai ter um valor de 3 mil reais quase, porque é por metro quadrado, tá? Então, imagina que uma peça de 1,20 por 1,20, ela tem quase 1,5 metro quadrado, tá? Então, quando a gente está pensando em piso, certo? A gente tem que pensar não só o tamanho, mas a perda desse piso, tá? Então, quando a gente desenvolve um projeto com peças muito grandes, imagine que, vamos fazer uma matemática rápida, tá? 100 reais um metro quadrado, aí você pega uma peça de 1,20 por 1,20 e corta no meio, a um lado, tá? Então, você está pegando 150 reais e cortando assim no meio, aproveitando só a metade, tá? Então, é importante você, no projeto, ter essa ciência e entender que um projeto executivo de um arquiteto, ele vai pensar muito nisso. E essas perdas de materiais, elas nos acabamentos, elas refletem demais no custo da sua obra, tá? Ambientes menores, com peças muito grandes, você tem uma perda enorme, tá? Então, é importante você entender a proporção entre tamanho tamanho do ambiente, tamanho do revestimento, certo? É importante você entender quanto aquele revestimento ele vai impactar na sua obra, certo? Então, isso é interessante você discutir com o seu arquiteto qual o seu desejo, tá? E entender como é que você quer esse investimento, tá? Uma coisa que é importante também é que uma coisa acaba refletindo na outra, tá? Banheiros que você tem, nichos embutidos, que você tem bancadas de granito muito grande, você acaba recortando muito os seus revestimentos, tá? Então, é um item que você tem que ter muito cuidado na hora de escolher. Itens menores, você vai ter um tijolinho de metrô, certo? Você tem ele menor, você tem a maior flexibilidade nesse assentamento, nessa paginação, nessa perda. Em compensação, a mão de obra também tem mais trabalho, porque ele vai assentando de uma por uma, ou às vezes placas de 20 por 20, 30 por 30, tá? Então, é importante você discutir com o seu arquiteto qual é o material que você está querendo,
tá? E perguntar a ele, entender com ele qual é o investimento que você vai ter que fazer para aquele acabamento funcionar, né? A forma de você comprar, entender com o fornecedor quais são as perdas indicadas pelo fornecedor, pelos investimentos, pelo revestimento. Peça, como eu disse, quanto maiores as peças, maiores as perdas, certo? Um exemplo também simples aqui, uma peça de 1,20 por 1,20, se você fez o ambiente com 3 metros, tá? Então, imagina aí a peça 1,20, você vai ter duas inteiras, que vai dar 2,40 de largura, e você vai usar só a metade do outro lado. Então, você vai cortar ela no meio. E aí eu já vi cliente ou profissional do assentamento dizendo assim, mas pega aquela outra peça e aproveita na outra fileira do porcelanato. Isso não é bom, tá? Isso não é bom você fazer. Porque, lembra que eu falei aqui das faces da pedra? Tá? Então as pedras têm aquela continuidade na raja. Se você corta ela no meio e inverte, você vai inverter a continuidade daquela raja e ele vai destacar e você muitas vezes não vai gostar. Tá? Na maioria das vezes. Quem nunca chegou num ambiente grande, que tem todas as peças assentadas no mesmo alinhamento e tem uma que ficou torta. E aí aquela que ficou torta é a primeira que você vê. É isso que acontece quando você começa a aproveitar cantos de pedras, tá? Então tem que a sua equipe de obra, a sua equipe de engenharia ali, a sua equipe de execução tem que estar atento a isso também, tá? Vou ver se tem mais alguma dúvida. Acho que até agora não, só a Érica aqui batendo palmas. Quem tiver dúvida, tá? Já me manda. Quem quiser convidar um amigo, clica aqui no aviãozinho, manda. Aperta aí no coraçãozinho para aparecer para mais pessoas, certo? Então, o segundo item é esse, certo? Para você fazer o seu assentamento, contrate uma equipe especializada, tá? Contrate pessoas que saibam assentar. Né? Muitas vezes, para você economizar na mão de obra, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, você pega um material super nobre, que você está fazendo um investimento muito alto, e você coloca na mão do pedreiro que está fazendo a sua parede. Existe o pedreiro especialista em assentamento, tá? Então, inclusive, os especialistas dos especialistas. Existem pedreiros que assentam pedras naturais, aquelas pedras que você tem que praticamente esculpir a pedra para assentar. A mão de obra para assentar uma pedra, uma bancada de granito é outra. A mão de obra para se fazer uma ilha, tá? E aí, cuidado quando você faz aquele cooktop, para você recortar a pedra e colocar, tem que ter cuidado. Se você cortar errado, seu fogão vai ficar torto, certo? Se for aqui um profissional que não conhece aquela execução, pode colocar a perder uma bancada de granito inteira, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não altere pedras de bancadas na sua obra, certo? Isso é muito importante que você tenha. Já vi acontecer de perder alinhamento, você cortou a pedra e a pedra desalinhou com a bancada. Muitos projetos nossos têm encontros de pedras, então você tem uma ilha de granito e você tem uma mesa suspensa com outro granito. Tem que ter cuidado, porque se você alterar isso na obra, vai ter uma grande chance de alguma coisa desalinhar e não ficar o resultado bacana. E você imagina você perder uma ilha inteira porque você quis economizar na mão de obra de assentamento, tá? Então é importante, muito importante isso também, tá?
não pensa o item só como o investimento ali no material. Pensa na mão de obra que vai usar aquele material, porque você pode perder tudo, tá? Vou tomar uma aguinha enquanto eu espero os comentários aí de vocês, enquanto eu espero as dúvidas de vocês, e enquanto eu quero saber qual é o terceiro item que vocês imaginam que o cliente tem que decidir com a gente, tá? E é também super impactante no custo da tua obra. Me diz aí o que é que vocês acham que é. Eu já falei de pedras naturais, eu já falei de revestimentos. Qual é o outro item que o investimento é tão alto quanto esses dois e também é necessário o cliente estar junto com a gente para decidir? Eu vou dar 30 segundos aí para todo mundo perguntar, tá? Vou dar uma dica, já falaram aqui anteriormente, tá? Ó, tô marcando aqui 1 minuto. Aí, já tem aqui o primeiro Flávio aqui colocou esquadrias, o Diogo colocou louças e metais, aí, tipos de vidro. Vamos lá, ver se alguém vidros. Bom, pintura. Jefferson colocou pintura. Realmente um dos itens que é um investimento tão grande quanto pedras e revestimentos é esquadrias, tá? E aí até às vezes as pessoas não entendem o que é esquadrias. O que é esquadrias assim na arquitetura? É janelas de alumínio e vidro, portas de correr, essa parte de pano de vidro, tá? Isso tem um impacto gigantesco na sua construção, tá? E aí eu vou explicar por que isso é tão impactante. O vidro é um dos itens mais caros ali da construção civil, tá? Então muita gente que colocou vidro acertou. Mas o vidro junto com o alumínio é uma combinação muito forte, certo? Ó, o Alisson colocou aqui, ó, cerâmicas. Alisson, cerâmicas a gente está no item anterior, que eram os revestimentos, que a gente, dentro dos revestimentos é cerâmica, porcelanato, pastilhas, tudo isso, tá? Mas como eu estava falando das esquadrias, por que é um item tão caro? Porque pequenas decisões podem impactar demais no seu custo. Muitas vezes o cliente olha e pega o projeto, está lá, esquadria de alumínio e vidro, tá? Vai variar demais. O perfil de alumínio tem uma diferença de custo enorme. Você tem de 25 milímetros, de 32, de 40. E aí você muda completamente o orçamento. Vou falar aqui de proporções, tá? O perfil mais fino, comparado a um perfil mais largo, chega a ser o mais largo 3 vezes o preço, só no alumínio, tá? Então, isso é um item que reflete demais. Claro, dependendo da casa, dependendo do nível da casa ali, pede um investimento maior, certo? Pede uma esquadria e simplesmente o cliente também quer investir mais naquilo ali. Mas ele tem que entender que as decisões dele, junto com o arquiteto, junto com o especificador, junto com o fornecedor daqueles perfis, daquelas esquadrias, pode impactar demais no custo. Então, é um item que tem que ter muita atenção. Vou falar um pouquinho do vidro, tá? A gente tem, por norma, os vidros encaixilhados, que eles estão assim dentro daquele perfil de alumínio. Para janelas a gente vai ter de 4 a 6 milímetros de espessura, certo? Isso vai depender de norma técnica e de tamanho da janela, certo? E para portas de 6 milímetros. Regis, mas que vidro é esse? Boa pergunta. A gente vai ter vidros naturais, translúcidos, vidros com cores, né? que é vidro verde, vidro azul, vidro bronze.
isso reflete no custo. Vou voltar um pouquinho no alumínio, tá? A cor do alumínio também interfere no custo, tá? Se for alumínio natural, é um custo. Se for alumínio pintado de branco, de preto, de bronze, que são os principais que se usam, mas já tem alumínios como pintado de madeira, simulam madeira, então a certa distância você vai ver como se fosse uma madeira, mas tem a durabilidade do alumínio. Então, essa é uma outra decisão que pode interferir. A esquadria em si ainda, você tem de PVC, que tem uma qualidade espetacular, que também tem esses revestimentos, essas pinturas madeiradas, essa simulação de cores de madeira, preto, branco. Qual é o impacto disso? Enorme. Esquadria simples vai te custar 3 vezes menos uma esquadria de qualidade, uma esquadria de alto padrão, tá? E de alto desempenho. Um outro item que reflete muito em custos de esquadrias, tá? A proteção sonora, proteção da irradiação solar. Isso vai interferir não só no perfil, que vai mudar o perfil, como também no vidro, tá? Vou voltar um pouquinho, que eu estou vendo aqui alguns comentários. Aqui, achei. Estou escrevendo. O celular está longe, eu estou quase escrevendo aqui. Vamos voltar aqui. Falando aqui de vidros da Guardian, vou falar já já. Esquadrias de PVC também colocaram aqui. A Érica Rodal perguntou, a cor do vidro interfere no custo? Qual o mais barato e qual o mais caro? Érica, o vidro são várias variantes ali que definem o custo do vidro, tá? Inclusive o comentário anterior que tinha aí da Guardian. Guardian é uma fabricante de vidros que tem vidros de excelente qualidade, tá? Então, se você imagina que vai interferir no custo do vidro, a primeira coisa, a espessura do vidro. Eu falei aqui que janelas encaixilhadas, o vidro é de 4 milímetros. Se a gente pensar que um vidro de 6 milímetros, ele já tem 50% mais espessura do que um vidro de 4. Então, ele é bem mais caro só pela espessura dele, tá? Se a gente pensar de 8, ele é o dobro de espessura do vidro de 4, tá? Mas assim, dobra o preço? Não, normalmente é mais caro. Desculpa, pessoal, me engasguei aqui. Mas o vidro, a espessura dele interfere demais no custo. Esse é o primeiro ponto que você tem de diferença de custo, tá? O segundo ponto é o vidro é temperado ou não. Então, quando o vidro é temperado, você conhece vidro de carro? Quando você quebra, ele se estilhaça em pedacinhos pequenos. Até muita gente diz, o vidro temperado não corta. Corta, ele é um vidrinho todo pontudinho, mas ele se quebra em pedacinhos pequenos. Isso é mais seguro porque não fica lâmina, não fica pedaço grande que pode fazer um acidente maior, tá? Então, primeiro é a espessura do vidro, depois você tem se ele é temperado ou não. Imagina aqueles guarda-corpos que é só o vidro, tá? Não tem, você vê em shopping, ou tem apenas umas presilhazinhas que seguram o vidro. Para um vidro ficar daquele jeito, ele tem que ser um vidro duplo, ele é um vidro colado, tá? E ele tem uma lâmina no meio que protege, para ele, se ele quebrar, ele não se despedaçar todo. Então, isso é um outro item que reflete em custo, é um vidro laminado, certo? Então, primeiro, espessura, tipo de vidro, a cor do vidro interfere sim, certo? E a dimensão do vidro, tá? Quando a gente está pensando em janelas, em esquadrias, você sair um pouquinho do padrão, tá? Você tem uma dimensão padrão de 60 centímetros,
ou uma dimensão padrão de 2,10 metros de altura, quando você sobe um pouquinho essa dimensão, às vezes o custo da esquadria sobe muito, é desproporcional àquele tamanho, porque você está saindo do modelo produtivo comum e vai para uma perda maior de vidro, perda maior do perfil de alumínio que você vai cortar para poder fazer aquela esquadria. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada entre arquiteto e, claro, com a opinião do cliente, né? É uma questão mais técnica, mas que é importante que o cliente esteja atento a isso, né? O tamanho. Se falou aqui anteriormente de pele de vidro. Quem não conhece é aquela usado muito mais em comercial, que você tem o perfil de alumínio e o vidro fica colado nela, né? Então, aquilo ali tem um custo de 2 vezes a esquadria comum, né? Algumas casas que a gente desenvolve, essas aqui que vocês estão vendo aqui atrás, tem pele de vidro, e algumas delas o custo da pele de vidro equivale ao custo de todas as janelas da casa, as janelas de alumínio e vidro, tá? Então, é um item também que tem que estar atento aí, para que o investimento que você está fazendo não saia fora do que você está planejando, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. No vidro está incluído espelhos Clá Montenegro. O espelho, você está falando o vidro espelhado? Me pergunta melhor aí, eu não entendi bem a tua pergunta. A gente está falando mais da construção da casa, tá? Na parte de interiores, você usa muito mais vidro, tá? Usa em prateleiras, usa em cristaleira, você vai usar em armários. Estou falando ali das janelas, né? Mas espelhos também é um item que é considerável no interiores, né? Na construção da casa você não usa muito espelho, a não ser que você queira, nesses panos de vidro ou nas suas esquadrias, um vidro espelhado. E aí, sim, ele reflete e tem um custo muito maior. Outras questões que são importantes para você entender e que modificam o custo do teu vidro é a resistência à temperatura. Então, quanto de absorção da temperatura, de incidência solar ele absorve para não passar para dentro do seu ambiente. Eu estou falando, claro, pensando muito mais aqui em Nordeste, que você tem um clima muito mais quente. Em locais mais frios, você deseja que esse calor entre e ele não saia, né? Então, pode ter uma inversão da intenção no vidro, né, em algumas localidades aí do país. Mas aqui a gente tem que pensar um vidro que ele proteja daquela incidência solar, certo? Outra coisa que é importante você pensar para o vidro é o espelhamento, né? Então você quer uma fachada, você está colocando muito vidro e você quer um pouco mais de privacidade, o quanto daquele vidro vai ser espelhado, né? Então isso reflete no custo também, tá certo? Então falei aqui, pessoal, de 3 itens que são muito relevantes na construção de uma casa. Granitos, né? Pedras naturais como bancadas, como balcões, ilhas, nichos embutidos. Até esqueci, não é só isso que você usa, tá? Outros itens de granito aí que você vai usar na casa. Soleiras, aquela divisãozinha que tem nas portas. Peitoris, aquela pedra que você tem debaixo ali da janela, que evita o retorno da água. Chapins, você tem uma varanda, aquela pedrinha que fica em cima da mureta ali do seu guarda-corpo, né? Do seu peitoril. Deixa eu ver aqui outros itens, detalhes de fachada, tá? Então é um item bem considerado. A parte de revestimentos e acabamentos, pisos de cerâmica, porcelanatos, pastilhas, mosaicos, entre outros, tá? Revestimentos 3D, revestimentos cimentícios. Então tem uma infinidade de revestimentos que impactam muito na sua obra, tá?
O outro seria esquadrias. Vou ficar aqui esperando mais alguma dúvida, alguma pergunta. A gente já está se encaminhando aí para quase 50 minutos aí da nossa live. Se você tiver alguma dúvida, me manda agora, né? E se você quiser saber mais de algum desses temas, comenta lá, quando a gente sempre posta as nossas lives no nosso IGTV, comenta lá, faz a sugestão do tema que você acha interessante, até mesmo se algum dos temas que você viu aqui, de esquadrias, de revestimentos, de pedras, pergunta lá, faz o teu comentário, que a gente vai e faz um vídeo, faz uma live para te responder melhor, para tirar a tua dúvida e para te aproximar a chegar aí no sonho de ter a sua casa dos sonhos, tá bom? Agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live. Quinta-feira que vem a gente tem outra para tirar mais dúvida, para bater um papo com vocês. Eu aguardo vocês e obrigado aí pela presença de todo mundo.